Olá, me chamo Paulo Victor e sou professor de Sociologia aqui do Instituto Livre, tá certo? Hoje a gente vai dar continuidade aí à nossa apostila do volume 3, né? Tratando um pouco mais da nossa unidade 3, agora do nosso tema 2, tá bom? O nosso tema 2 se chama Economia e Emprego. E vamos lá, o que vamos ver nesse nosso tema, né? A gente passou aí pela década de 90, né, no conteúdo passado, com um alto índice de desemprego, com uma década vindo de uma herança dos anos 80, onde se tinha uma maior inflação, as fábricas e as indústrias praticamente quebradas, com um grande déficit, né, de dívidas. Então, aí na década de 90, a gente viu que houve ali o período da automação, né, das fábricas se modernizando, mesmo com toda essa herança da década de 80 e um grande número de desemprego. Nos anos 2000, né, quando a gente tem essa virada aí da década de 2000, a gente vê na economia aonde ela consegue se reerguer, né? E essa economia dos anos 2000, ela passa aí por diversas mudanças, primeiramente da década de 90 para os anos 2000, a gente tem uma grande mudança política em relação à eleição de um novo presidente, né? Um novo presidente onde ia focar ali o Fernando Henrique Cardoso dentro de uma maior economia, onde tinha o seu plano real, desenvolvimento do plano real, onde houve também o desenvolvimento de acesso de certas classes a certos benefícios, tá bom? E de políticas econômicas, aonde também podiam ter uma maior injeção de dinheiro dentro do mercado. Bom, o Brasil ele consegue dar essa guinada nessa curva do desemprego, né? Então, o grande número de desempregados ali da década de 90, ele começa a baixar ali nos anos 2000 por conta de certas políticas econômicas guiadas pelo presidente aí, Fernando Henrique Cardoso, e começa a ter um maior aumento do poder de compra, tá bom? E esse maior poder de compra ali, ele começa a ser algo benéfico para o Brasil, né? Porque justamente quando as pessoas elas estão empregadas, têm os seus empregos, ela começa a ter um maior poder de compra e isso consegue fazer com que o mercado ele consiga fazer essa roda girar, né? Como os economistas gostam de chamar. Bom, políticas econômicas nos anos 2000 foram bastante essenciais para esse mercado poder estar mais rotativo, né? Para que as pessoas pudessem injetar dinheiro na economia. Não somente políticas econômicas, tá certo? Mas políticas também sociais e educacionais ajudaram bastante também a população a conseguir ter um maior desenvolvimento econômico dentro desses períodos, né? Não somente no começo dos anos 2000, mas também dentro dos outros anos, a partir de 2002 e de outros mandatos governamentais guiados pelo novo partido, né? Agora tendo na presidência o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também políticas, aí que essas políticas foram mais, podemos dizer, aprimoradas. Políticas públicas como a gente conhece como Bolsa Família, políticas públicas como a gente conhece as cotas sociais em relação ao desenvolvimento, por exemplo, de pessoas nas universidades públicas e federais. Então essas políticas, de alguma forma, elas ajudaram com que a economia ela pudesse crescer ali nesse período, né, dos anos 2000, para a gente ter um resumo até agora onde a gente está, tá certo? E também foi se falado assim um pouco mais em relação às classes sociais, tá bom? As classes sociais que vigoravam ali entre 1990, elas começam ali a ter as suas diferenças e a ter as suas mudanças, né? Por conta dessas políticas públicas. Em algumas temáticas anteriores a gente pode ver, por exemplo, o desenvolvimento que foi da classe C, da ascensão da classe C, né? A nova classe C que surgiu aí dentro desses períodos dos anos 2000, justamente por conta de políticas econômicas ao qual favoreciam aí uma maior abertura do capital, uma maior abertura de empresas, um maior também desenvolvimento econômico para as pessoas também mais pobres, né? Que viviam ali em média com um salário de R$760 ou menos. E aí essas pessoas também puderam se desenvolver por conta dessas políticas econômicas. Nessa temática, economia e emprego, a gente vai ver basicamente isso sobre as economias, né, e o seu desenvolvimento aqui, principalmente na economia
brasileira, né? E como foi que a gente conseguiu desenvolver essa curva do desemprego e como o Brasil conseguiu superar isso. Houve também, a gente vai ver em dados mais quantitativos, como essas políticas públicas elas alteraram, principalmente o mercado da economia, e como essas políticas públicas elas foram se desenvolvendo ao longo desses mandatos presidenciais, tá certo? Como eu expliquei para vocês, depois aí da década de 90, né, da década conturbada de 90, com índice alto de desemprego, o Brasil começa aí a fazer uma retomada, né, da economia e do crescimento aí, gerando mais empregos, né? Mas essas oportunidades, e isso aconteceu para o Brasil especificamente, mas essa oportunidade, a alta do emprego para o Brasil especificamente, aconteceu justamente, como falei, em relação a políticas públicas, né, que injetaram aí um crescimento maior dentro da economia e também em outras áreas sociais, né? Também do olhar das políticas públicas também para aqueles mais pobres e aquelas pessoas que não tinham tanto poder de compra na época, né, principalmente na década de 90, com o aumento do desemprego. Bom, nessa nova fase daí da economia brasileira, os índices foram tão altos que o Brasil ele chegou a ocupar a sexta economia mundial, né? Então ele foi a sexta economia do mundo, a sexta maior economia do mundo, e isso configurou entre 2011 e 2012, tá certo? Bom, quando é no final de 2012, o Brasil volta para a sétima posição, no caso, ao qual antes estava o Reino Unido, mas aí o Brasil volta para a sétima posição no final do ano de 2012, mas entre 2011 e 2012, ele ocupou esse lugar que era do Reino Unido, como vocês podem ver aí na apostila de vocês, e configurou-se a sexta economia mundial, tá certo? Mas para a gente entender aí um pouco como o Brasil ele alcança aí grandes métricas em relação à economia e em relação também em comparação aos outros países, a gente tem que entender também como o Brasil é configurado enquanto nação, né? Para o Brasil atingir essa sexta economia, ele precisou de um esforço muito grande que outros países mais desenvolvidos, do qual chamado primeiro mundo, eles não podem enfrentar essas dificuldades que o Brasil enfrenta, mas ainda são problemas que já estão sendo solucionados, tá certo? O Brasil ele apresenta, né, dentro de sua configuração aí, condições diversas aí, principalmente em relação à desigualdade no país, né? Quando a gente tem a concentração de riqueza na mão de poucos. E também outra característica é a taxa o grau de analfabetismo no Brasil, que ainda se era muito grande entre 2011 e entre 2012. E ele alcançar, por exemplo, ser a sexta economia mundial, era algo que era intrigante ao mesmo tempo e tinha todas as suas especificidades, né, em relação principalmente quando a gente vai tratar sobre o desemprego, né? Por conta que no Brasil a gente tem aí alguns picos do mês, ao qual surgem diversos empregos, né, principalmente ali no final do ano, no começo do ano também. Só que existem períodos do Brasil que o índice de desemprego ele é muito elevado, justamente porque não se tem aí tantas ofertas em relação aos empregos. E a gente pode ver essa mudança do desemprego no Brasil, né? Em relação aí, vocês podem ver aí esse dado nessa primeira questão, logo depois aí, quando a gente reflete sobre isso, a gente pode ver aí os índices de desemprego entre 2013 e 2014, né? Aí são anos posteriores de que o Brasil foi a sexta economia mundial. Então aqui em 2013, quando a gente está em maio, por exemplo, maio e junho, em 2013, a gente tem um ápice aí da taxa de desemprego, né? Que chega a 5,8% em maio e a 6%, e um percentual de 6% em junho, tá bom? Quando a gente vai chegando perto do final do ano, né, quando a gente vai chegando perto do final do ano, que são as datas comemorativas, existem vários empregos surgindo aí, mas são aqueles empregos temporários, né, que as pessoas elas passam basicamente 1 mês, 2 meses, que é justamente o tempo necessário ali do serviço dela, que a empresa considera. Então, dentro desses meses,
a taxa de desemprego ela costuma baixar também, que ela em novembro ela atingiu 4,6 em 2013 e quando foi em dezembro ela atingiu 4,3. Só que aí a mudança acontece, né, justamente na passagem de dezembro para janeiro. Enquanto a gente chega em 2014, no ano posterior, né, aí a gente já vê o índice de desemprego aumentar no Brasil, que em janeiro ele estava entre 4,8 e em fevereiro 5,1. Então você vê aí que no Brasil essas mudanças ela acontecem de acordo também aí como é a organização do nosso calendário, né? Como aí a sociedade brasileira se configura. Então o desemprego não quer dizer que esse desemprego de 6% em junho, ele vai continuar aí perdurar pelo ano todo, né? A gente vê aí que existe no Brasil picos de desempregos, vai ter aí mais picos onde vai ter uma maior oferta de trabalho. Então, para entender como o Brasil chega aí a ser a sexta economia mundial, a gente tem que ver aí como foram os anos de 2011 e os anos de 2012, né? Então, justamente o Brasil produz tudo isso aí dentro de um ano, né? De 2011 a 2012. Aumenta o seu capital econômico, mas no final de 2012 aí, ele já perde ali para o Reino Unido esse sexto lugar de economia mundial, da sexta economia mundial. Bom, e vamos passando aqui para adiantando mais o nosso conteúdo, tá certo? Como eu expliquei um pouco para vocês em relação ao desemprego e como ele funciona no Brasil, né, em específico, aí a gente já vai ter outra categoria que se chama o pleno emprego, que alguns economistas, pesquisadores da área, disseram que o Brasil alcançou o pleno emprego, né, entre 2012 e entre 2013, tá certo? Primeira definição de pleno emprego é quando a gente tem um índice de desemprego no país baixo, né? Quando a gente tem um índice de desemprego muito baixo no Brasil, principalmente em relação ao Brasil, aí os economistas denominam que o país está passando por uma questão de pleno emprego. Pleno emprego é quando o Brasil não tem mais tanta preocupação assim em relação aos índices de desemprego, né? Como se estivesse controlado. E isso é um conceito ainda um pouco complexo e esse conceito ainda é complexo para a sociologia e até mesmo para os estudiosos da área da economia, justamente porque você vai ter pessoas que estão categorizadas que elas estão trabalhando, que elas têm um emprego, mas normalmente esses empregos muitas vezes não são de carteira assinada, né? Ali com todas as leis trabalhistas. Então, assim, é um pleno emprego, mas ao mesmo tempo você tem um pleno emprego que não tem ali direitos para boa parte dos trabalhadores, né? Então, será que é realmente um pleno emprego? Aquelas pessoas elas podem ser demitidas, por exemplo, a qualquer momento. E nisso, essas pessoas elas podem ser demitidas ali a qualquer momento. Então não é tão pleno emprego assim, porque não se tem uma seguridade tão grande para os trabalhadores. Mas entre 2012, como eu expliquei para vocês, e 2013, os noticiários, né, de economia, os pesquisadores da época, falavam que o Brasil estava perto e já tinha atingido, no caso, o pleno emprego. E o nível de desemprego estava abaixo dos 4%, tá certo? Entre 2012 e 2013. Então, justamente que entra dentro desse conceito de pleno emprego, quando a taxa de desemprego ela está abaixo dos 4%. Agora vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Bom, eu expliquei para vocês um pouco sobre como o Brasil atingiu aí o pleno emprego segundo os economistas, né? Mas aí os economistas também nos falam em relação ao mercado brasileiro e como o mercado brasileiro ele aí tem todas as suas variações e algumas delas vão beneficiar ou algumas delas vão ser prejudicial, principalmente aí ao trabalhador e também à nossa economia, tá certo?
Primeiro, o mercado brasileiro, ele é classificado como heterogêneo, tá bom? Heterogêneo vem da palavra de ser diverso, tá certo? Ele é diferente dentro de si próprio. Então, o mercado brasileiro, ele é heterogêneo e ele tem diversas variações, tá bom? E, primeiramente, essas variações, ela tá justamente na forma como as pessoas, elas têm os seus empregos, elas lidam através aí da sua economia. Os empregos no Brasil, principalmente, eles são muito diferentes quando se vai depender das regiões, né? A gente tem diversas regiões aqui no nosso país, aonde no campo, o trabalho do campo tem uma característica diferente do trabalho na cidade. E a forma da economia do campo é diferente também dos grandes centros urbanos, né? Na cidade, no campo, as pessoas elas vão ter ali empregos mais direcionados à alimentação, ao cultivo de plantas, ao cultivo de verduras, de grãos, enfim. Então, todo esse trabalho, muitas vezes no campo, a vida é voltada a esse trabalho, né? Na cidade, aí a gente vai ter diversas variações em relação ao trabalho. A gente vai ter o trabalho no mundo da indústria, no mundo da moda, da indústria têxtil. A gente vai ter diversos trabalhos aí que vão movimentar a economia da cidade, que é diferente do campo, né? Então, os empregos, eles podem variar em diferentes situações e em diferentes regiões, dependendo de onde a pessoa, o indivíduo mora, né? Então, justamente por ter essas diferenças, a economia do Brasil, ela conseguiu se sustentar e elevar o seu patamar para a sexta economia mundial, mas bem principalmente em relação ao campo, né? A exportação de produtos, de matéria-prima no Brasil, que ela é muito exportada para o mundo, e justamente por conta dessas exportações e do aumento da produtividade no campo, o Brasil conseguiu aí esse patamar. E também com a exportação de gados, a carne bovina, também ajudou bastante o Brasil nesse desempenho da economia entre 2012 e 2013, tá certo? Só que aí a gente vai entrar dentro da problemática em relação ao pleno emprego, né? Como eu falei, existem diversos empregos aí, dependendo da região, e eles vão variar. Só que também vai variar aí a confiabilidade em relação a se esse emprego tem carteira assinada ou não tem. Muitas vezes nos centros urbanos, justamente por conta desse desenvolvimento maior, os empregos, em sua grande maioria, é trabalhado aí a partir da carteira assinada, né? Mas, quando você vai para áreas do campo, você vê até situações análogas a trabalhos escravos, justamente porque não se tem uma fiscalização tão grande em relação ao campo como se tem na cidade. Mas também na cidade existem diversos empregos ainda que não possuem ali um vínculo empregatício ali com a carteira assinada, né? Então, se essas pessoas elas não têm a sua carteira assinada, elas estão dentro de um emprego onde não possuem direitos trabalhistas, elas não possuem ali todos os direitos que a gente conhece, seguro-desemprego, se for uma mulher, no caso, contratada, teria ali a licença maternidade, se ficar grávida, né, no caso. Então, todos esses direitos que a gente conhece, as pessoas que não trabalham de carteira assinada não têm. Então, a apostila de vocês traz justamente essa questão em relação como temos um pleno emprego, como atingimos o pleno emprego, se muitas dessas pessoas elas nem direitos trabalhistas têm, né? A que custos o Brasil atingiu esse pleno emprego com essa maior flexibilização também em relação aos direitos trabalhistas, né? Então é justamente falar dessa incoerência em relação ao pleno emprego que os economistas falaram que o Brasil atingiu quando tinha um índice de desemprego somente uma taxa de 4%, tá certo? Então, entender esse mercado brasileiro é entender como o Brasil ele alcançou aí outros patamares dentro de uma economia mundial, tá bom? Vamos continuando aqui. As estatísticas de 2012, elas também mostravam, além ali do desenvolvimento do pleno emprego, como começou-se a pesquisar também em relação a expectativas futuras, né? Como as pessoas iriam conseguir seus empregos nos anos posteriores, elas iriam manter um emprego, ou como é que essas coisas iriam acontecer. Então, em 2012, as estatísticas, um grau de definitividade que elas colocaram
foi que pessoas com um nível superior, né, com uma graduação, elas não teriam dificuldades para arrumar emprego, né? Então a gente tem aí uma estatística futura de que as pessoas, se você ser graduado, ter um nível superior, ela não teria dificuldade para arrumar um emprego. Só que a estatística não falava se esse emprego seria na área de atuação daquela pessoa, né? Só falava que ela ia arrumar um emprego e eu não teria dificuldades para arrumar um emprego, mas também não explicou se era dentro da área, quais eram as condições. Então essas estatísticas, elas meio têm essa fragilidade em relação a isso, tá bom? Mas não é inegável dizer que os empregos formais de carteira assinada, eles cresceram durante essa época, né? Entre 2012 e 2013. Justamente por conta do aumento da potência, né, da economia no país. Tanto cresceram os empregos formais, mas também cresceram os empregos informais, né, os que não são com carteira assinada, tá bom? Agora a gente vai seguir e aí a gente vai analisar agora um gráfico em relação ao desemprego. Bom, agora eu trouxe aqui um dado para a gente analisar, né, em relação ao que eu estava falando sobre as estatísticas. As estatísticas, elas aí tem algumas que têm, vamos dizer, a capacidade e o estudo de prever os próximos passos, né, os próximos anos de como a gente vai estar, principalmente agora, economicamente, aos anos posteriores, né? Vamos lá, esse dado aqui está na página de vocês, está certo aí na apostila de vocês, e é sobre a economia do índice de desemprego de outros países em comparação ao Brasil em fevereiro de 2014. Então, os dados aí são relativamente sobre o ano anterior, né, o ano de 2013. Bom, então vamos lá. Mostra aqui nesses dados a porcentagem de alguns países, né, algumas potências mundiais e seu índice de desemprego, né? Bom, primeiramente vamos falar que o Brasil estava com 5,1, tá bom? A gente viu que para se alcançar o emprego pleno, o país precisa estar a 4% a menos aí em relação ao índice de desemprego. Os Estados Unidos figurava 6,7%, a Holanda figurava 7,3%, a França chegava ao nível de desemprego de 10,1%, tá certo? A Itália 12,7%, Portugal 15,1%, a Espanha 25,2% e a Grécia tinha o maior índice de desemprego, que era 27,2%. Então, em comparação ao Brasil, os outros países que são potências mundiais, principalmente ali Estados Unidos, a gente tem a França, a Itália, a Espanha, países mais europeus, assim, os Estados Unidos na América, a gente tem em relação ao Brasil, o Brasil estava bem até ali, né? Em fevereiro de 2014, com esse desemprego de 5,1%, né? Principalmente em comparação a países na Europa, por exemplo, como a França e a Itália, que já passavam ali dos 10% do índice de desemprego. Então aqui fica uma primeira pergunta para vocês, né? Vocês acham que a perspectiva do Brasil nesse estágio, né, em 2014, era algo positivo ou negativo, né? Então, assim, para responder, eu trouxe um outro dado para vocês, tá bom? Para a gente responder em relação à informalidade no Brasil. Já que a gente está tratando de desemprego, né, aí a gente já tem como o baixo índice de desemprego, então a gente já tem mais pessoas na formalidade, né? Isso a gente está falando de 2014, né? Aqui já fazem algum tempo. Então aí a gente está falando de 14. Em 2014, né? Vamos pegar anos anteriores, em 2013, por exemplo, a informalidade, para vocês, mas explicar melhor, é aqueles empregos ao qual você não tem uma carteira assinada, né? Você trabalha ali, exerce um tipo de uma função, mas você não tem uma carteira assinada, não tem todos os direitos sociais que a carteira traz. Então essas pessoas aqui que eu vou falar, elas estavam na informalidade, tá certo? Nos anos de 2012, elas figuravam 34% das pessoas viviam na informalidade no Brasil. Em 2013, esse número foi baixando, ele chegou a ser 33%. Quando a gente vai para 2014, que é o mesmo ano aqui desse nosso gráfico, onde o Brasil tinha 5,1% no número de desempregados,
ele tinha somente 32,2% das pessoas no Brasil atuavam no mercado informal, tá bom? Elas trabalhavam, mas atuavam na informalidade. Então, a gente olhando ali de 2014, podendo prever se o Brasil continuasse no mesmo ritmo, a gente ia ter aí muito menos o número de informais, né, no caso de pessoas da informalidade, e esse número de desemprego, a tendência era ele baixar, né, de 5,1 já chegou até ser 4%, né, 4%. Só que aí, como as estatísticas eu falo que é uma previsão aí, se tudo continuar no mesmo ritmo, às vezes acaba não acontecendo, às vezes aí a economia vai sofrendo suas alterações. A gente também tem que entender que a economia depende também muito de um lado político, depende muito qual é a gestão política que está sendo, né, no Brasil, e como essa gestão política ela trabalha, né, e a partir aí do seu trabalho, da sua gestão política, vai refletir em relação aos números, né, aos dados, quando a gente vai pegar os dados mais quantitativos. Então, vamos lá. Em 2014, tinha um ritmo ali da informalidade diminuindo de 2012, 2013 e 2014. Mas aí, quando a gente chega, por exemplo, para o ano passado, em 2020, né, aí depois de alguns anos, a informalidade ela cresceu, né, e o desemprego também, a mesma pegada, também cresceu os índices de desemprego. A informalidade, os dados quantitativos em relação a ela, é que em 2020 a informalidade no Brasil ela está em 39,5%. Então são 39,5% de pessoas que se declararam que vivem na informalidade, né? Trabalham em trabalhos informais, sem uma carteira assinada. Isso em números, né, em quantidade de pessoas, significa que são 34,29 milhões de pessoas que trabalham e atuam na informalidade no Brasil. Então a gente vê aí que aquele dado que falava que pessoas, por exemplo, com nível superior, com uma graduação superior, elas teriam um emprego fácil, né? No caso, teriam um emprego, não teria dificuldade de arrumar um emprego. Na verdade, aquela estatística ela já não é mais tão verdade assim, justamente por conta da configuração econômica que mudou drasticamente, se a gente for pegar 2012, 13 e 14, para agora em 2020, né, para o ano anterior em 2020. Então aí a gente já tem uma mudança na economia e de como a economia ela funciona, né? Pois bem, pessoal, essa aí foi um pouco da nossa temática. Vou fazer um breve resumo aqui para vocês, para depois a gente dar continuidade com as nossas atividades. Bom, gente, agora eu vou fazer um breve resumo em relação a essa nossa temática, tá certo? Que é a nova fase da economia brasileira. Bom, a gente começou falando sobre um pouco em relação à temática passada, né? Que era sobre a crise da década de 90, né? A década de 90 que já começou ali com uma herança de inflação alta, desemprego, a economia não andava bem. Então, a década de 90 teve um alto índice de desemprego, né? Aí, como eu expliquei para vocês, quando chega nos anos 2000, o Brasil ele tem essa guinada aí na economia, ele consegue também desacelerar ali a curva do desemprego em relação a políticas públicas e sociais, né, que foram implementadas ali. Bom, mediante aí essas políticas, o Brasil alcança a sexta economia mundial, né, se torna aí a sexta economia mundial, através aí dessa injeção de ânimo no mercado com essas políticas públicas. Pessoas também que não tinham tanto poder de compra, né, pessoas que eram mais pobres, elas começam aí a ganhar poder de compra, né, dentro do mercado brasileiro, através também aí de alguns programas sociais que inseriram ela dentro da economia, né? Bom, o Brasil, ele, para se entender, ele começa a ter condições diversas, né, em relação aí à sua formação. Primeiramente, a gente tem que ver que grande parte dessa época era analfabeto, né? O Brasil tinha um índice muito grande de analfabetos aí no Brasil. E também em relação aos empregos dentro do nosso país, né? Os empregos que é a informalidade e tanto os empregos formais
e que vai ser diferenciado aí dependendo de cada região que a pessoa se encontra, né? Pessoas do campo vão fazer mais trabalhos ali de cultivo e pessoas dos grandes centros urbanos, né, da cidade vão ter também uma diversidade aí de empregos, tá bom? Bom, um tópico que a gente tratou foi o índice de desemprego no Brasil, né? Que aí eu trouxe aí um pouco de uma estatística para vocês, explicando um pouco melhor o índice de desemprego no Brasil, que ainda em fevereiro de 2014 era de 5,1 e tinha uma grande diferença aí em relação a outros países que eram até bastante desenvolvidos, né? Bom, para entender o pleno emprego, que foi o nosso próximo tópico, né, que a gente tratou depois do desemprego, a gente viu que era preciso entender também como é que se chegava a essa estabilidade de pleno emprego, né? E nessa época o Brasil atingiu 4%, estava no nível abaixo de 4% de desemprego. E é aí que ele entrou na categoria de pleno emprego, como se o desemprego não fosse maior, uma tamanha preocupação para o nosso país, tá certo? Então, o pleno emprego, ele trabalha em relação a qual é a estabilidade empregatícia aí de todos os brasileiros. Só que ele não leva em consideração, basicamente, as condições que essas pessoas estão trabalhando. Então, por exemplo, muitos do nosso país trabalhavam na informalidade em relação a não ter nenhuma carteira assinada, então mais entrava dentro dessa estatística do pleno emprego, né? O que é bastante questionável para a sociologia. O mercado brasileiro, para se adentrar nesse pleno emprego, a gente tem que entender a sua diversidade, né? Principalmente a diversidade dos diversos empregos que são existentes, também a diversidade regional, econômica de cada estado brasileiro e também de cada região, tá certo? Então é a partir daí que entram os números da estatística, né? A gente viu uma estatística futura dizendo que boa parte das pessoas que foram graduadas, que tinham um nível superior, elas não teriam dificuldade de encontrar um emprego, mas aí quando a gente foi analisar os dados, a gente viu que a informalidade chegando para 2020, ela teve um crescimento bastante rigoroso, né? Se a gente for levar em consideração os números de 2012, 2013, 2014, né? Atingindo aí mais de 34 milhões de brasileiros que não estavam trabalhando dentro da formalidade, que estavam trabalhando na informalidade. Então a gente conseguiu aqui entender um pouco como os dados eles vão sendo produzidos mediante a economia aí da época para a gente dar saltos futuros, né? A gente viu que a economia, ela não é uma linha tênue, né? Ela não é uma linha reta, assim, que vai funcionando as coisas gradativamente. A gente viu que eles têm vários picos de desemprego, aí o país que estava em 2014 num patamar de pleno emprego, hoje em dia a gente acumula mais de 14 milhões de desempregados no país, né? Então a gente viu aí que a economia brasileira, ela deu um salto, ela veio de uma recuperação ali na década de 90 em relação ao desemprego, ela começa a se recuperar aí no começo dos anos 2000, né, e consegue fazer isso ali até 2014, 2015, mas depois a gente começa aí com os altos índices de desemprego e também das pessoas indo para a informalidade, tá certo? Bom, essa foi um pouco do nosso conteúdo, né, da nossa temática. Agora a gente vai desenvolver aí algumas atividades para que a gente possa dar continuidade à nossa apostila. Bom, gente, agora a gente vai dar continuidade aqui, né, nessa nossa temática com a nossa atividade, tá certo? Separei uma atividade para vocês que está escrita aí na página 79, tá bom? Só que eu introduzi aqui alguns itens para ajudar melhor a nossa compreensão em relação a essa pergunta, tá bom? A pergunta aí na página 79 é: qual a conclusão que se chega ao comparar a situação econômica no período da reestruturação produtiva, né, aí em 1990, né, na década de 90, e com os tempos atuais, né? E a gente já está falando aí os tempos atuais, já a virada de 90 para os anos 2000, tá certo? Então o texto está pedindo uma conclusão, né? Qual é uma conclusão que a gente tem aí sobre tudo aí que a gente estudou desde a temática passada até agora, né? Da reestruturação produtiva até agora da nova fase da economia do Brasil, né? Vamos lá.
Primeiro item eu coloquei aqui um pouco para a gente refletir que houve um crescimento na produção de empregos, né? Já que a década de 90 ela foi marcada justamente pela alta taxa de desemprego, né? Mas pouco na geração de renda, né? Então se tem emprego, mas não se tem uma geração de renda tão grande assim em relação aos empregos que foram gerados aí nos anos 2000. Esse item ele está assertivo ou ele está errado aí? Vocês pensando aí um pouco e respondendo. Bom, esse item ele está errado por conta que houve um crescimento na produção de empregos, né? Mas juntamente com isso também se aumentou a produção de renda. Como eu expliquei para vocês, algumas classes sociais no Brasil que eles não tinham muito o poder de compra, né? Que era ali específica a classe E, C, D, eles não tinham um poder tão grande ali de compra, mas que com políticas públicas efetivas aí da política aí dos anos 2000 até os anos posteriores, houve-se uma injeção de ânimo dentro da economia brasileira. Então, se houve também o crescimento da produção de empregos e também se houve também o crescimento da produção de renda, tá bom? Bom, então o item A está errado, tá certo? Vamos lá para o item B. O item B fala que foram resolvidos todos os problemas da década passada, o que não é completamente assertivo e não é completamente errado. Bom, então foi-se resolvido todos os problemas da década passada, é claro que não todos, mas alguns foram, principalmente em relação ao desemprego, né? Não é um item completamente assertivo, mas também não é um item completamente errado, tá bom? Mas vamos lá para o item C. O item C fala que os desafios foram superados, né? Principalmente os desafios não foram superados, o que está errado, porque alguns desafios foram superados, principalmente em relação ao desemprego, né? Em relação ao desemprego da economia no Brasil. Bom, o item D fala que houve um crescimento de empregos e rendas no Brasil, né? O que é completamente assertivo, porque realmente houve um crescimento do emprego no Brasil e um crescimento em relação à renda da família dos brasileiros, né? Então, o item correto para a gente pensar aqui é o item D, porque a conclusão que a gente pode tirar da passagem da década da reestruturação produtiva até os anos 2000 é justamente essa virada na economia brasileira, principalmente na produção de riqueza e de renda e na geração de mais empregos, né? Então, é essa a conclusão que a gente pode tirar, se a gente for comparar ali o período da reestruturação produtiva com, no caso, os anos 2000, né? Principalmente ali os inícios dos anos 2000 que consegue ter essa mudança, tá bom? Então essa foi a nossa atividade, espero que vocês tenham aprendido, tá certo? A gente vai estar aí, tem outras atividades na apostila de vocês, para vocês resolverem, cheios de desafios, tá bom? É isso, pessoal, obrigado e até a próxima.